O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que não morra todo o que crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas obras são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor vos dê a paz. Então, nesta quarta-feira da segunda semana da Páscoa, somos chamados a ouvirmos, então, o que aconteceu nos primórdios do cristianismo. Essas leituras dos Atos dos Apóstolos são riquíssimas, porque nos mostram uma radiografia da ação de Deus agindo na vida dos apóstolos e, então, confirmando tudo o que eles faziam em nome de Jesus. E é interessante, né? O Sinédrio, então, mandou prendê-los e no outro dia, quando foram lá, a prisão estava fechada conforme tinham deixado. Só que os apóstolos não estavam na prisão, ou seja, o anjo do Senhor os tinha libertado e, mais ainda, lhes tinha dito que eles deviam proclamar, então, os ensinamentos desse modo de vida, o modo de vida pregado por Jesus Cristo. Isso nos chama a atenção, então, porque muitas vezes, como ultimamente a gente vê, tantas vozes se levantam contra a igreja, contra o Evangelho de Jesus Cristo. E por mais que eles tentem, como tentaram no passado, a palavra de Deus vai cada vez mais fazendo discípulos. A palavra de Deus vai se propagando. O projeto de Deus era que Jesus nascesse em Belém, fosse morto em Jerusalém, ressuscitasse ao terceiro dia, para que a partir de Jerusalém se espalhasse para o mundo todo a palavra do Evangelho, convertendo os corações de homens e mulheres de boa vontade, para viverem conforme os ensinamentos de Jesus. E depois, então, nós vemos o Evangelho, né? Que, segundo São João, nos fala o que aconteceu. E Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, nosso Salvador. E mais ainda, nos lembra, então, de uma promessa, para que não morra todo aquele que nele crer, em Jesus Cristo, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para salvar. E aí, um grande problema para nós, homens e mulheres de todos os tempos. Para que sejamos salvos, primeiro precisamos ouvir a voz de Jesus, através das Sagradas Escrituras. E assim fazendo, nos abrirmos e convertermos a partir dos ensinamentos do Evangelho, para que Jesus possa, então, ser proclamado como nosso Senhor e Salvador.
e para que, ao fazermos isto, alcancemos a graça da salvação eterna. E é interessante, né, porque ainda hoje, 2.300 anos depois desses acontecimentos, muitos de nós ainda estamos como os judeus contemporâneos de Jesus, impertinentemente não querendo ouvir a voz de Deus na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. E a explicação é simplésima, porque ao ouvirmos Jesus, nós temos que tomar uma decisão. Não podemos ficar como éramos antes de ouvir a palavra de Deus. Ou ficamos com Jesus para a salvação eterna, ou ficamos contra Jesus para a danação eterna. Então, hoje, mais uma vez, o Senhor nos convida à conversão, à mudança de vida e a caminharmos no caminho seguindo Jesus Cristo, o único que pode nos trazer a salvação, curar-nos de todas as doenças. Hoje também estamos celebrando, então, São Antônio Galvão. E aí nós somos chamados a nos perguntar como é que nós estamos encarando esse homem tão piedoso, esse homem iluminado por Deus, que fez, então, uso dessas pílulas. Essas pílulas que nada mais são do que a palavra de Deus escrita num papel. Quando ele teve a iluminação do Espírito Santo de escrever essa oração, louvando a Mãe do Senhor, a toda pura, a Imaculada Conceição, aquela que foi a primeira e continua a ser a primeiríssima de todos os apóstolos de Jesus, que acolheu a palavra de Deus, se transformou pela graça de Deus com o Espírito Santo e aí então se pôs a servir seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. Que São Galvão continue também a interceder por todos nós e pela doença mais grave desse mundo, que é a falta de adesão à salvação trazida gratuitamente para todos aqueles e aquelas que professam Jesus Cristo como nosso Salvador. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje tem preces ou não? Não.